Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso primeiro TBT da TV de 2021, iniciando aqui a nossa nova temporada. Seja bem-vindo para mais um encontro nosso, ou se esse for o seu primeiro, seja bem-vindo mais ainda. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações se você não tiver feito isso ainda, assim não perde nenhum dos vídeos. E acompanhe também os conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida, pode ser no SoundCloud, no Spotify, Google Podcasts. Estamos lá, pode procurar. Comente aqui, deixe seu like, seu comentário, que nós lemos e gostamos de saber o que vocês estão achando, que temas sugerem para outros vídeos dos nossos programas de todo dia, Por Onde Anda, Em Memória, Curiosidades da TV, Vale a Pena, TBT, enfim. Que bom ter todos vocês aqui conosco, muito obrigado pela audiência. No dia 3 de janeiro de 2006, há 15 anos já, parece pouco, é até pouco se a gente for ver diante de outros programas, outras novelas que já tratamos aqui no TBT, 40 anos, 30 anos, 35, 45, mas 15 anos já é um bocado de tempo, E há 15 anos a TV Globo lançava no seu horário de minisséries, a temporada de minisséries que duravam 3 meses, Elas começavam em janeiro e iam até o fim de março. E uma delas, escrita por Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, que agora completa 20 anos, foi JK, produzida para contar a vida do presidente da República que nós tivemos entre 1956 e 1961, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é muito saudado entre a classe política e entre até pesquisadores, historiadores, como um dos presidentes mais dignos de nota da trajetória da nossa República, que tem aí pouco mais de 130 anos de promulgada, declarada, decretada, enfim, proclamada. E Juscelino Kubitschek, em 2006, completaria, se vivo estivesse, 104 anos de idade. Ele que nasceu em 1902, na cidade mineira de Diamantina. E em 76, 30 anos antes da minissérie, foi quando ele morreu, aos 74 anos, poucos dias antes de fazer 74 anos, num acidente automobilístico na Via Dutra, na altura do município de Resende. Ele faleceu, também o seu motorista na ocasião, e muito se falou sobre esse acidente ter, quem sabe, sido provocado, enfim, mas a minissérie não entrou nesses méritos, muito pelo contrário, ela termina com a morte de Juscelino e os seus funerais, que causaram uma grande comoção popular em Brasília, cidade que foi construída em pouco mais de 3 anos dentro dos 5 do governo de Juscelino Kubitschek, que para a história ficou como o período em que se propunha desenvolver o Brasil, 50 anos em 5, apoiado em grandes pilares como alimentação, transportes e energia, além da meta-síntese do governo, que era justamente a mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para o Planalto. E foi construída, então, Brasília. Juscelino Kubitschek de Oliveira, como eu disse, nasceu em Diamantina em 1902 e ele tem 5 intérpretes ao longo da sua trajetória de mais de 70 anos que é contada nessa minissérie. Algumas cenas do capítulo inicial, o ator mirim na ocasião, Vinícius Moreno, depois, um pouquinho mais crescido, por volta de 7, 8 anos de idade, Marcos Barcelos e adolescente Alberto Zafran. Depois, em grande parte, até mais ou menos o capítulo 15, 17, nós temos o jovem Juscelino, que é vivido por Wagner Moura. Ele era filho de uma professora primária, dona Júlia Kubitschek de Oliveira, interpretada pela Júlia Lemertz, na fase de jovem até meia idade, e de um caixeiro viajante, chamado João César de Oliveira, numa participação especial de Fábio Assunção. Dona Júlia ficou viúva muito cedo, com 2 filhos para criar. O Juscelino, que era chamado por todos de Nonô,
e a Maria da Conceição, que era chamada de Naná, né? Que, quando jovem, é interpretada pela atriz Juliana Mesquita. Nonô e Naná foram criados pela professora Júlia com muita dificuldade, porque ela era uma jovem viúva, sem grandes ganhos, já que ganhava um salário muito baixo de professora, né? E era ajudada como podia pelo pai dela, o senhor Augusto Elias Kubitschek, numa participação também bastante especial de Paulo José na minissérie. A infância de Juscelino foi muito difícil em Diamantina, devido a essa pobreza, né? Em contraste com as dos filhos dos coronéis. Diamantina ainda era uma cidade que vivia de lembranças do grande ciclo do ouro e de Chica da Silva, enfim, não é? E Juscelino só ganhou seu primeiro par de sapatos já grandinho, andava descalço pelas ruas de Diamantina. Uma curiosidade é que, embora determinadas cenas tenham sido feitas em Diamantina, o grande cenário original de Minas Gerais que serviu para a minissérie foi uma outra cidade, Tiradentes, porque ela ainda estava bastante preservada em aspectos históricos para ambientar uma fase da história que giraria ali pela década de 20, né? Ao contrário até da própria Diamantina. Então, Tiradentes foi palco de muitas cenas da minissérie JK, embora no enredo nós pensássemos, vamos dizer assim, que eles estavam em Diamantina, terra natal de Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, ele teve uma infância e uma adolescência de muita pobreza, de muita dificuldade, né? Mas a mãe sempre fez de tudo para que tanto ele quanto a filha, a Naná, estudassem, né? Tivessem os estudos sempre em dia, apesar das muitas dificuldades financeiras. E ele conseguiu uma bolsa de estudos num colégio de padres, embora não total, porque essa bolsa total era apenas para alunos pobres que não podiam pagar, mas manifestassem a sua intenção de estudarem para serem padres. E não era o caso dele, ele foi muito honesto. Quando o padre diretor desse colégio, que na minissérie é interpretado pelo ator Gilles Guisdeck, ele pergunta a ele se ele quer ser padre, e ele fala, não senhor, eu quero ser médico. Desde criança ele tinha o sonho de ser médico. E a mãe, embora por um lado lamente que ele tenha feito por onde perder a bolsa de estudos total, né, completa, ao mesmo tempo ela fica também muito orgulhosa porque ele tem esse sonho de ser médico e não mente para o padre diretor, né? Juscelino estuda tanto quanto pode, sai de Diamantina e arruma um emprego de telegrafista na capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, e seu colega, desde a infância, em traquinagens, né, e também no emprego de telegrafista, é um grande amigo José Maria Alckmin, papel do Ranieri Gonzalez, né, cuja trajetória é sempre ligada à de Juscelino de uma forma ou de outra, até porque ele se casou com uma das suas primas, né? Alckmin se casou com uma das primas de Juscelino Kubitschek. Pois bem, a das Dores, que é a Kelly Freitas, que interpreta na minissérie. Juscelino Kubitschek faz grandes amigos na faculdade, entre eles Odilon Berens, personagem de André Frateschi, e Pedro Nava, um futuro escritor de muito sucesso, né? Autor de livros biográficos, entre os quais O Baú de Ossos, né? E na minissérie é vivido pelo Pedro Garcia Neto. Depois, ele ainda muito pobre, né, lutando para estudar, para realizar o seu sonho de ser médico, ele conhece num dos poucos momentos de diversão que ele tem em Belo Horizonte uma jovem de família tradicional, a Sara Lemos, que é a Débora Falabella. E os dois se interessam, se apaixonam, e ele quer crescer na vida agora ainda mais, né, porque ele quer dar uma boa vida para si próprio, para a mãe e para a irmã, e também para poder casar com essa moça, né? Para essa potencial esposa dele, com quem ele tanto faz que se casa. Depois de momentos de bastante tensão, quase um rompimento de tudo entre eles, porque, embora o noivado tenha sido abençoado pela mãe da Sara, Dona Luizinha Negrão, que era a personagem da Luíse Cardoso, nessa primeira fase, né? Ele vai para a França fazer uma especialização em urologia, com o Dr. Chevassi,
e depois volta e fica afastado dela por algum tempo porque acaba entrando na guerra, né, a Revolução Constitucionalista de 32, que coloca o estado de Minas Gerais contra São Paulo, né? Minas se colocou ao lado do presidente Getúlio Vargas, enquanto São Paulo foi o deflagrador dessa revolução e estava contra o governo, contra o presidente, né? Então, depois desse episódio, Juscelino ingressa na política, né? Os fatos na vida de Juscelino, embora ele tenha arrumado um emprego na Santa Casa, depois consiga abrir até o seu consultório, né? Mas ele, e também com a ajuda a essa altura do noivo e depois marido da sua irmã, a Naná, que é o Dr. Júlio Soares, personagem do Matheus Solano, né? Ele vai sendo absorvido cada vez mais pela política. Por quê? Por causa da guerra, Juscelino conhece um dos políticos mais importantes daquele momento, não só em Minas, como em todo o Brasil, Benedito Valadares, Otávio Augusto, e acaba indo trabalhar na prefeitura de Belo Horizonte e é nomeado prefeito de Belo Horizonte quando Benedito Valadares se torna uma figura equivalente ao que hoje nós chamaríamos de governador, né? Então Juscelino aceita o cargo, vira prefeito de Belo Horizonte, desenvolve várias obras na cidade, mantendo à parte o consultório, porque Sara, traumatizada por problemas familiares com a política, não queria que o marido dela também fosse político, queria que ele fosse médico, né? Me casei com um médico, não me casei com um político. Mas a política absorve cada vez mais Juscelino Kubitschek, que depois vira deputado, né? E acaba num caminho natural de ascensão na política e de disputas entre as facções daquele momento pelo poder, né? Para além de Minas, inclusive, porque ele se torna deputado e vai exercer as suas funções em Brasília, né? À parte esses personagens reais que têm a sua trajetória contada nessa história de ficção, enfim, nós temos os personagens ficcionais que se relacionam com a trajetória biográfica de Juscelino Kubitschek. E um muito importante é o Coronel Licurgo, que tem muito dinheiro e muito poder na região de Diamantina, interpretado por Luiz Melo, mas usa desse dinheiro e desse poder não para se aculturar ou para viver uma vida requintada, né? Mas para humilhar e diminuir as outras pessoas, né? Ele tem mulheres que ele mantém para o seu bel prazer, ele as explora sexualmente, né? E tem uma verdadeira obsessão pela sobrinha, a Maria Salomé, que é interpretada pela Deborah Evelyn, né? Maria Salomé, que regula em idade com o filho dele, o Washington, mas que é chamado de Zinc, personagem do Dan Stubach, filho dele com uma sofridíssima esposa, a Dona Maria, num desempenho excelente, né? Como sempre, da Cássia Kiss, né? Cássia Kiss que vai interpretando uma personagem que envelhece, fica bem mais velha do que ela própria, né, naquele momento, e com um grande brilhantismo, não menor do que o do próprio Luiz Melo, que é um grande ator e tem nesse Coronel Licurgo, nos seus momentos de loucura, de maus tratos aos familiares e das viagens que ele tem na sua mente, perturbadíssimo por essa obsessão que ele tem pela Salomé, atrapalhando a vida dela de tudo quanto é jeito, né? Inclusive fazendo por onde o romance dela com Leonardo Faria, que é o Caco Ciocler, ser bastante tumultuado, né? A moça é sobrinha da Dona Maria, filha do seu irmão, o Joaquim, que é o personagem do Ilia São Paulo. Joaquim, inclusive, que era um grande amigo do pai de Nonô, o João César, né? E a trajetória de Salomé e Leonardo tem muitos altos e baixos, porque eles se separam, depois reatam, tem uma filha, personagem da Patrícia Werneck, né? Essa moça depois acaba se envolvendo com problemas de perseguição política, e o próprio Zinc também, né, que se ordena padre. E essa trajetória da infelicidade amorosa da Salomé e do Leonardo acompanha a ascensão política de Juscelino Kubitschek, que na história é ligado a eles, especialmente a Salomé, não é? Juscelino acaba se tornando governador de Minas Gerais. E nessa altura, antes da metade da minissérie, nós deixamos de ver Wagner Moura e Débora Falabella e passamos a ver como Juscelino e Sara, José Wilker e Marília Pera, né? É uma transição que a gente demora alguns capítulos para se acostumar, porque
não se passam muitos anos na história para que de repente o Wagner Moura vire o José Wilker, né? E a Débora Falabella vire a Marília Pêra. Mas, de qualquer maneira, os dois atores desempenharam muito bem esses personagens, né? E o José Wilker já aparece como Juscelino Kubitschek nas primeiras cenas da minissérie. A minissérie começa com ele se preparando para a cerimônia de posse no cargo de presidente da República. A partir daí, além das histórias de Salomé, de Leonardo, do coronel Licurgo, Zinck, né? Salomé depois vai morar na pensão da baronesa do Tibagi, que é a Natália Timber, e com a morte da baronesa vira ela a autoridade naquela casa, com quartos que são alugados, né? O Brasil daquele momento, da década de 40, 50, com a ascensão política de Juscelino, vai sendo contado ali, especialmente o Rio de Janeiro, né? Graças a personagens ficcionais, entre os quais uma vedete, né? A Dora Amar, que é a Débora Bloch, uma das hóspedes dessa casa de quartos, né? Que era da baronesa do Tibagi, onde vive a Salomé, né? E o Juscelino se torna governador de Minas Gerais, depois presidente da República, sempre com a dona Sara ao seu lado, apoiando-o em tudo que ela pudesse, na sua meta de construir Brasília, de desenvolver o Brasil, né? Mas Juscelino Kubitschek acaba desenvolvendo um romance paralelo, um romance extraconjugal com uma moça que ele conhece desde criança, embora não se lembrasse mais dela quando a reencontra, a Marisa, que é Letícia Sabatella. Os dois têm um caso de amor muito bonito, né, que sofre com ter que ser mantido em segredo, né, e o casamento com a dona Sara, do qual nasce uma filha, a Márcia, personagem da Andréa Horta, e eles adotam uma outra, que é a Maria Estela Samara Filippo, né. Mas, a certa altura, a dona Sara, claro, descobre a existência da Marisa, né? E nisso o Juscelino já não é mais presidente, já inaugurou Brasília, o Brasil já viveu um tormento nas suas instituições democráticas muito grande, e em 64 estoura o regime militar, que tem em Juscelino uma persona non grata, até porque naquela época ele a qualquer momento, quando se retomassem as eleições, possivelmente seria eleito presidente, né? Então, os últimos anos de vida de Juscelino Kubitschek são bastante infelizes, ele chega a ter que morar fora do Brasil, exilado, né? Vai viver na França um tempo, e sofre bastante por não conseguir ver o Brasil que ele gostaria de ver e não conseguir também aproveitar Brasília, né? Uma obra pela qual ele tinha tanto carinho e se empenhou tanto para construir, com a colaboração de tantas pessoas, né, especialmente os famosos candangos, que botaram a mão na massa para erguer aquela cidade, pensada por ele, pelo Lúcio Costa, que era Tadeu de Pietro, e Oscar Niemeyer, Rodrigo Pena, né? A minissérie foi resultado de uma grande pesquisa dos autores, Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, com todo o cuidado necessário para se tratar de pessoas reais, algumas até ainda vivas na ocasião, não é? E também teve consultoria histórica de uma pessoa que nós podemos dizer, sem susto, que é especialista na trajetória de Juscelino Kubitschek, Ronaldo Costa Couto, né? Ronaldo Costa Couto, que foi ministro do governo Sarney, foi governador do Distrito Federal, e também escreveu, além de livros, além de obras sobre Juscelino Kubitschek, uma delas chamada Brasília Kubitschek de Oliveira, publicada pela editora Record, também escreveu um livro bastante interessante em 2 tomos sobre o Conde Francisco Matarazzo, né? Então é uma grande autoridade nas trajetórias dessas duas figuras, além do livro O Artista do Impossível, de Cláudio Boiunga, que foi publicado alguns anos antes da minissérie e serviu de base, né? Um calhamaço assim de 900 páginas, 1000 páginas, enfim, né? Claro que a minissérie tem as suas liberdades até para as necessidades dramatúrgicas, mas procurou ser fiel em tudo que pôde, né? E muitos atores compõem essa trajetória porque na fase da construção de Brasília aparecem justamente os candangos. Então tem muitos outros atores que entram na história. Mariana Ximenes, Cássio Gabus Mendes, Gabriela Rez, Regina Braga, Isabela Garcia, Emílio de Mello, Marco Rica como Roberto Marinho, Sérgio Viotti como Adolfo Bloch, um grande amigo de Juscelino, né? Entre muitos outros. Essa é uma minissérie que nesses 15 anos já foi reprisada 2 vezes, nos seus 47 capítulos, salvo engano meu, uma vez em compacto,
só lá em Brasília, mas também para quem tivesse antena parabólica pelo resto do país, ali a partir do capítulo 11, se eu não me engano, né? Num horário em que os outros lugares tinham horário político de eleição municipal. E também no canal Viva, ela já foi reprisada uma vez, né? E merece ser reprisada novamente, logo mais provavelmente também estará no Globoplay, né? É uma minissérie que, como eu disse, tomou as suas liberdades ficcionais, mas também nos mostra muito desse Brasil do século XX, do qual Juscelino Kubitschek foi, se não a principal, uma das principais figuras da nossa política e da nossa história. A parte paixões ou ódios pela figura política que ele representa, ou por aquele momento, ou enfim. Mas para nós conhecermos o nosso Brasil é sempre bom. E é claro que eu não posso deixar de citar, neste nosso TBT sobre JK, o personagem de José de Abreu nessa minissérie, que é uma pedra nos dois sapatos, uma em cada um, de JK. Carlos Lacerda, né? Um político que desenvolve uma grande campanha contra Juscelino no rádio, na imprensa, né? E que atrapalhou bastante, especialmente depois, até que Juscelino nem mais presidente era, né? E José de Abreu, curiosamente, interpretou na minissérie Carlos Lacerda e havia interpretado o presidente Juscelino num filme chamado Bela Noite para Voar, né? Que foi rodado mais ou menos na mesma época, um pouco antes, né? Além desses outros atores todos, a minissérie também contou com Hugo Carvana, Xuxa Lopes, Guilhermina Guinle, Alessandra Negrini, Antônio Caloni, que vivia o poeta Augusto Frederico Schmidt, né? Marília Gabriela, Adriano Stewart, Bokassa Cabenguele. É um elenco muito vasto, com grandes nomes, né? Camila Morgado, a gente não para de lembrar. É um elenco imenso que merece todo o destaque. Se você não conhece essa minissérie, assista, conheça, porque vale a pena. Quando menos, pelo grande trabalho de reconstituição de época, de computação gráfica para mostrar essas obras muito importantes da Pampulha em Belo Horizonte e da construção de Brasília, né? Obras que já estão mais do que consagradas, mas que tinham que ser mostradas em curso, né? Durante os capítulos da minissérie, né? A saga da construção de Brasília e entendermos mais um pouco da nossa república, embora a partir dessa história de ficção, um grande trabalho do Alcides Nogueira, da Maria Adelaide Amaral e da equipe de direção que era liderada por Denis Carvalho. Também tinha Maria de Médicis, Amora Maltner, Cristiano Marques e Vinícius Coimbra. JK, 15 anos dessa minissérie, inaugurando o TBT da TV de 2021. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência e até a próxima.